Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje num papo extra, porque todas as vezes que acontecem situações extraordinárias aqui no nosso país, eu venho bater um papo com vocês. E esse dia 21 de abril, que é uma data tão importante para a nossa história, ele também vai ficar marcado como mais um dia de infâmia, onde um governante brasileiro atenta contra as instituições, contra a democracia e contra a nossa sanidade mental. Eu, como uma pessoa da comunidade jurídica, estou absolutamente estarrecido com as coisas que eu vi ontem. E certamente todas as pessoas que têm algum conhecimento do direito constitucional, do direito penal, do direito processual penal, os professores de direito de uma maneira geral, os professores sérios, porque alguns foram cooptados também por essa coisa absolutamente bizarra que tomou conta do nosso país, que atingiu várias categorias, inclusive, né? Pessoas intelectualmente preparadas para desenvolver o seu ofício, como médicos, dentistas, cientistas, matemáticos, militares, advogados, enfim. Muitas dessas pessoas muito competentes nas suas áreas também foram cooptadas por essa onda do obscurantismo que se abateu sobre o nosso país. Isso acontece também na comunidade jurídica e, sobretudo, dentro das instituições brasileiras que se ocupam ou deveriam se ocupar com direito e com respeito à Constituição brasileira. Agora, tão bizarra quanto o ato do presidente da República ontem, em tentar, porque ainda estamos no campo da tentativa, porque isso não virou uma pedra absolutamente imutável sobre esse assunto, não. Isso vai ser discutido de novo no Supremo Tribunal Federal. O que espantou foi a cobertura jornalística que esse fato teve em relação diante do povo brasileiro. Como é que isso foi apresentado? Ou melhor, como é que isso não foi apresentado? Como é que nós temos um presidente que atenta frontalmente contra a Constituição, contra o Estado de Direito, contra uma decisão judicial, fazendo uso absolutamente de seus caprichos pessoais para atender finalidades especificamente pessoais, caprichos individuais? Como é que essa situação não é exposta para o cidadão brasileiro? E mais, todos os atos que o presidente realizou ontem foram totalmente viciados, não se sustentam, são imorais, são inconstitucionais, são ilegítimos. Como é que isso que eu estou dizendo para vocês, e que eu vou mostrar aqui quais são os fundamentos, como é que isso não é colocado para o povo brasileiro de uma forma bem simples, para entender que nós temos uma pessoa que está usurpando a função da presidência da República para atentar contra o nosso país? Pois bem, eu vou falar com vocês sobre essas questões aqui no nosso encontro extraordinário, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, te convido a se inscrever aqui, porque nesse ano, espaços como esse nosso aqui serão muito importantes para o debate político. Quanto mais pessoas estiverem antenadas com a nossa realidade, mais a gente vai ajudar a conter essa onda de destruição do nosso país, das nossas instituições e do nosso futuro. Então você que é muito bem-vindo, se inscreva, dê o clique no símbolo que está aparecendo aí no seu monitor, conheça os nossos outros vídeos também. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque é muito importante, e mande para cá seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, ontem, mal o nosso programa entrou no ar, e eu fui surpreendido com um ato de insanidade adicional do presidente da República. Só que agora ele, de fato, ele transbordou em qualquer nível de racionalidade, de razoabilidade, enfim, foi uma situação absolutamente aviltante ele se utilizar da presidência da República para tentar indultar um criminoso. Um ato absolutamente pessoal e que deveria ser repudiado de uma forma muito intensa por todas as pessoas de todas as instituições jurídicas, as instituições políticas, as instituições jornalísticas, mas a gente está vendo ainda uma certa timidez. Eu pretendo aqui jogar mais alguns informes, mais algumas abordagens diferentes para que a gente auxilie a compreensão das pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto, né? Como é que um bandido é anistiado com uma canetada do presidente da República depois de um julgamento, na última instância, um julgamento que nem transitou em julgado ainda? Como é que essa coisa se deu? Pois bem, ontem, vendo a justificativa do Bolsonaro, ele fez a sua live, mas foi uma live super meteórica. Ele não fez comentários adicionais, porque ele leu um script que foi preparado certamente pelos seus juristas lacaios, que bolaram essa tese esdrúxula para anistiar um criminoso
que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele não emitiu nenhum comentário, porque qualquer comentário poderia ainda agravar ainda mais a sua situação. Porque ninguém falou isso ontem de uma forma muito clara nos telejornais, que o presidente cometeu um crime de responsabilidade previsto na Constituição Federal, no artigo 85, e também crimes de responsabilidade previstos na Lei 1079 de 1950. Isso não foi apenas um mero ato, uma bravata do presidente da República. Ele exerceu um crime contra a nossa Constituição, contra o Estado de Direito aqui do nosso país. E ele usou de uma forma muito distorcida argumentações que foram utilizadas em outros julgamentos, inclusive pensando algumas expressões, algumas declarações, alguns escritos do ministro Alexandre de Moraes para justificar essa tese espúria de absolvição antecipada de um criminoso cuja a sentença nem transitou em julgado, ainda poderia ser objeto de recurso. É quase uma autorização para cometimentos de crimes aqui no nosso país. Pois bem, então ele argumentou que o Alexandre de Moraes tinha escrito num dos votos dele ali, né, que o indulto de fato, é uma prerrogativa do presidente da República, mas Bolsonaro falou rapidamente, né, que o Alexandre de Moraes escreveu, que esse ato só é possível quando ele preenche um requisito moralmente aceito pelo direito. O que significa um ato moralmente aceito pelo direito? Um ato que não seja conflitante com os princípios do direito constitucional. Quando a Constituição diz que todos os agentes públicos, os agentes políticos, só podem agir baseados em alguns princípios, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência, como estão inscritos esses princípios ali no artigo 37 da Constituição, eles são para serem cumpridos, eles não são para ficarem apenas como uma figura decorativa no arcabouço jurídico do nosso país. Então, quando o presidente ele age em conflito com a moralidade prevista e exigida pela nossa Constituição, ele está desrespeitando a Constituição. E quando ele desrespeita a Constituição, ele está cometendo crime previsto no artigo 85 da Constituição Federal. Só para ilustrar aqui para vocês, o artigo 85 da nossa Constituição diz: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Está muito clara, né? E especialmente contra 1. A existência da União, 2. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Há alguma dúvida que ele atentou contra uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal, do nosso país? Inciso 3º, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4, a segurança interna do país. Com esse ato que ele realizou, ele coloca em conflito ou coloca em xeque a segurança interna do nosso país. Nós viramos a terra de ninguém, onde os poderes constituídos não têm força, porque ele ali fica querendo aviltar, corromper um ato legal expedido por um dos poderes da República. E aí mais, o inciso 4º, a segurança externa do país. 5º, a probidade na administração. Gente, a probidade é o ato que o administrador público tem, que o servidor público tem, de respeito ético, a princípios, a moral republicana, a moral da administração pública, o interesse público. Quando o administrador ele não age assim, ele está sendo improbo, ele está aviltando a Constituição. E isso é um crime de responsabilidade previsto aqui também. Inciso 6º, a lei orçamentária. 7º, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O que é que os grupos de lacaios juristas do presidente da República não entenderam aqui que estão esses princípios que estão aqui colocados na Constituição Federal? E se eu for enumerar para vocês os crimes que o presidente cometeu com esse ato, que estão previstos na Lei 1079, a gente vai ficar aqui o dia todo conversando sobre isso. Mas só para ilustrar para vocês, são crimes de responsabilidade o que essa lei especifica no artigo 1º. 4º, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, dos poderes constitucionais dos Estados, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, enfim, a probidade na administração,
a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, o cumprimento das decisões judiciárias. O que é que esse pessoal não entendeu? Então quer dizer que o presidente da República é um ditador, um imperador. Para ele manda nos 3 poderes, ele faz o que ele quiser. É assim e está tudo certo. E aí, quando a gente vê a reportagem sobre esse assunto no principal veículo de comunicação do nosso país, embora eles tenham apanhado aqui uma análise muito rápida, né, no professor muito competente, o professor Gustavo Sampaio, eles pinçaram uma fala do professor Gustavo Sampaio que é muito polido, né? Ele não disse, ou pelo menos se ele disse, isso não foi colocado, foi editado para ser apresentado no telejornal, de uma maneira muito superficial, né? Uma maneira muito simplória, uma maneira muito inofensiva, vamos dizer assim. Eu vou colocar aqui para vocês, eu acho que vai dar para pegar aqui só essa fala do professor e a gente vai seguir aqui nos comentários aqui. Mas a pílula foi dourada, né? Vamos ver se dá para pegar aqui, vamos lá. Gustavo Sampaio reforça o entendimento de que Bolsonaro cometeu o chamado desvio de função, quando o ato é utilizado com finalidade diferente da original. Apenas as ferramentas constitucionais postas à disposição dos membros dos poderes, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, devem ser utilizadas nos seus limites e nas suas possibilidades. Não me parece haver qualquer dúvida no sentido de que o ato do presidente desborda esses limites e demonstra um nítido desvio de finalidade na sua prática. É a Constituição que diz que os crimes praticados pelos deputados federais serão julgados. Gente, desvio de finalidade. Desvio de finalidade, gente, é quando o administrador público está usando o cargo para fazer uma coisa que não é para a finalidade para a qual ele foi colocada no cargo. E isso é um crime, só que a expressão crime, como eu estou dizendo para vocês de uma forma muito clara, muito transparente, não foi colocada. Então o cidadão fica vendo isso, parece que é um reality show, que o presidente cismou de fazer uma baboseira, fazer um show, e isso não tem relevância nenhuma, não tem importância nenhuma. Meus amigos e minhas amigas, ou o Brasil, de fato, institui a moralidade, ou então nós, de fato, estamos voltando à época da barbárie, da pedra lascada. Então vamos ver quais serão os desdobramentos nos próximos dias. Eu calculo até que nas próximas horas, porque alguns partidos já estão se movimentando e certamente irão neutralizar essa infâmia que o presidente da República está fazendo contra o nosso país, contra a nossa sanidade mental, junto ao Supremo Tribunal Federal. Evidentemente isso vai gerar mais discussões políticas, mais embates, mas eu confio que as instituições, mesmo que ainda muito prejudicadas, porque nós temos uma pessoa omissa junto à Procuradoria-Geral da República, mesmo assim o Brasil resistirá e não deixará esse pessoal avançar com esse tipo de insanidade, e esse senhor Daniel Silveira, ele vai ser responsabilizado, mesmo com essa tentativa do presidente de indultá-lo. Esse pessoal, os lacaios jurídicos, eles são tão ruins que eles não imaginam que um ato de indulto não neutraliza a condenação para gerar um efeito, uma absolvição, uma capacidade eleitoral do senhor Daniel de Silveira. Então a gente vai acompanhar os próximos atos aí e mais tarde eu volto com vocês para abordar outros assuntos, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!